Olá, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Cafezinho Jurídico e eu vou falar para vocês, antes de mais nada, curtam, comentem, ativem o sininho, nos sigam para ver outros vídeos. A nossa programação do Grupo Pra é maravilhosa, tem diversos programas que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Hoje nós temos aqui uma convidada especial. Ela é uma advogada, professora de Direitos Humanos e Constitucional, já se lançou na carreira política, vindo a candidata a vereadora. É uma pessoa muito especial, mas antes disso eu vou falar aqui do Dr. Charles, ele sabe como que... Hoje vai ser maravilhoso o nosso papo. Sim, convidada sensacional, que já conhecemos já nos bastidores. Então, assim, é uma pessoa que realmente tem um conhecimento vasto no que ensina, né? No que passa para os seus alunos, assim. Então, a gente vai explorar o lado professor, o lado advogado, o lado candidato. Então, vai ser sensacional. Então, hoje terá um extra, né? Com tantos atributos. Várias coisas pra gente conversar hoje. Doutora Flamer Távora, um prazer recebê-la no nosso cafezinho jurídico. Prazer é todo meu, Natália. Prazer, Charles, tá? Obrigada, doutora Natália, doutor Charles. Agradecer o Grupo Pra e agradecer o Júnior, sobretudo, tá bom? E é um prazer ter essa conversa. Porque geralmente a gente tem uma conversa mais formal, né? Em palestra. Verdade. E assim a gente fica tão à vontade que Exatamente. a gente não sabe até quanto. Fica de vontade, né? Aqui tão relaxado. À vontade. A vontade máximo possível. Eu nunca fiz terapia, não, mas parece que eu tô numa terapia. Exatamente, mas a ideia do nosso cafezinho jurídico é essa. Levar um pouquinho da sua vida, até algumas coisas, tipo assim, particulares que a gente não conhece, né? Que eles encontram em palestra, como professora. Seus alunos vão poder conhecer um pouquinho da Flamer Távora, fora professora. Seus clientes vão conhecer também um pouquinho da Flamer, fora doutora. Então, assim, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso. Tenho certeza. Flamer, doutora Flamer, vamos lá, primeira pergunta. Como que você chegou a dar aula de direitos humanos, Constituição? Como que foi essa sua chegada no direito, na advocacia? Como que foi a minha trajetória em si, Exatamente. né? Quando eu cheguei em sala de aula. Isso. Né? O que te motivou, né? O magistério em si, né? Então, vamos lá. Fazer só uma linha do tempo, bem sucinta, mas só para que a gente possa entender a Flamer hoje com quase 19 anos de magistério. Eu comecei como professora primária. Então, eu pagava a minha faculdade, tinha uma ajuda também do meu ex-marido, pai da minha filha, e eu trabalhava, e a minha filha tinha 5 anos, hoje a minha filha tem 31 anos de idade, e na época eu trabalhava como professora primária e pagava a minha faculdade. E logo após, quando eu me formei, eu acho que no 9º período, salvo engano, de Direito, eu já dava aula, fui convidada para dar aula para esses pequenos cursos preparatórios para concurso, que tinha direito a nível de 2º grau, né? O ensino médio hoje. Sim. Então, naquela época, eu comecei a dar aula, entrar nesses cursos preparatórios. E a partir desses pequenos cursos, que eram mais cursos de bairro, eu comecei a dar aula para cursos maiores. Cursos como educandos, eu não vou falar aqui os nomes, mas cursos maiores que na época estavam já não só voltados para concurso público com direito, mas concursos como carreira policiais, que tinham direito constitucional. E aí eu comecei a estudar, fazer uma pós-graduação logo assim que eu me formei, e aí após ela foi voltada para o direito civil e para o processo civil, e comecei a dar aula também concomitante com o direito constitucional. Aí preparatório para a carreira de TJ, com CODIGERG, direito constitucional, direitos humanos, aí a gente começa a estudar e começa a se preparar. Então eu tenho essa bagagem que veio através do concurso preparatório, porque é uma outra didática, é um dinamismo maior que você tem que ter. Você tem que estar conectado com as bancas, o que cada examinador de banca pensa, o que deve cair mais. Então, e tem que ser tudo muito para ontem, né? Essa Verdade. conexão, Exatamente. esse dinamismo. Quando você... E aí, como que eu entrei no magistério superior? Passando 9º período da faculdade, eu comecei nesses cursinhos preparatórios, e 2 anos depois, eu comecei a colocar currículo em algumas faculdades. E aí eu coloquei na antiga Moacir Siréder Bastos, que hoje é o Centro Universitário do Rio de Janeiro. E eu me lembro que quando eu coloquei o currículo, e assim, às vezes as pessoas chegam a determinada carreira, uma função, porque, de repente, uma pessoa que conhece, que indicou, é normal que isso aconteça, né? Mas no meu caso, não foi ninguém que indicou, não foi ninguém que eu conhecia, foi Deus mesmo. Porque eu entreguei o currículo na Moacir Bastos e eu acho que no mesmo dia que eu estava entregando o currículo,
o meu antigo coordenador, Carlos Alberto, na época, ele falou assim, olhou meu currículo, você dá aula de constitucional? Eu falei, sim, dou aula para curso preparatório. Então faz o seguinte, você pode agora, você tem tempo? Aí eu falei assim, para quê? Não, para você dar uma aula agora para mim. Aí eu falei, tá, escolhe aí. Me deu o pilô na mão, foi para uma sala de aula e falou assim, escolhe aí qual é o assunto que você quer, ainda vou te dar a oportunidade de você escolher o assunto que você quer na Constituição. Sentou, como se fosse aluno, e convidou, na época, uma professora também, que estava na casa naquele momento, porque era tarde. Zero Meu Deus. pressão, tranquilo, Tranquilo, bem não foi tranquilo, tranquilo. zero pressão. Pode começar, fique à vontade. E ali eu comecei a dar aula. Ele falou assim, então vem que eu vou precisar de uma professora de condicional para uma turma que está tendo um problema com um professor, que a turma praticamente está colocando o professor para fora. Misericórdia. Então, olha que maravilha. não é que presente. Nossa, que fácil. Então que tem uma fácil. turma, né, ali, Ou seja, são com os exigentes, ânimos né? alterados, né? Isso aí, Botando o sabe? professor pra correr. Isso, aquele professor problemático, Sim. que os alunos começam a fazer abaixo-assinado. Pra remover, retirar. Isso aí era essa turma que eu peguei. Que eu fui substituir o professor. Meu Ou Deus. seja, Muita pressão, deu até nervoso só de pensar, imagina. A entrevista já foi uma pressão. já foi a Isso. pressão, né? E aí eu comecei. E aí, logo após, logo nesse interstício, né, desse tempo que eu peguei o outro professor, fiquei no lugar desse professor, veio o próximo semestre e aí eu fui efetivamente contratada, porque até então estava naquele estágio, né? Né? Vamos ver como é que ela fica nessa prova de fogo. Exatamente, meu Deus. Vamos ver se vai vir reclamação dos alunos. Isso aí. Vamos ver se ela também vai sofrer um abaixo-assinado, né? Vamos ver. Vamos ver. E aí eu fui testada dessa forma e no próximo semestre eu fui contratada. Isso em 2007. E os alunos? Padrinheiros. Essa primeira turma. E os Rebelião. alunos adoraram. Ah. Graças a Deus, gostaram. Então, até hoje, encontro com alguns alunos. E isso, para mim, é um motivo de muita alegria. Porque eu fui realmente testada no fogo. E aceita, e aceita, né? E aceita. E foi assim que eu entrei, dando aula de condicional. E só para a gente fechar essa linha do tempo, que é uma coisa também interessante, que na época esse mesmo coordenador, eu devo muito a ele, porque se hoje eu sou a única titular de Direito Internacional na instituição, eu devo a ele, há quase 18 anos atrás. Porque um semestre após, a professora de Direito Internacional, que coincidentemente foi minha professora na faculdade, ela dava aula nessa mesma faculdade, ela precisou sair, ela tinha que sair. E aí não tinha professor de Direito Internacional. Ele ligou para mim e falou assim, nas férias, as férias de janeiro, né? Uhum. Flamer, você dá aula de internacional? Eu falei assim, não, eu dou aula de constitucional. Mas você já deu em curso preparatório? Eu falei, nunca. Eu só vi Direito Internacional na faculdade. Só vai estudar isso quem faz RI, né? Ele Então, se prepare. Estude durante as férias, porque você vai dar aula de internacional. Eu falei, o quê? Mais uma vez? Acabou com essas férias, né? Vamos lá, acabou. Vamos ser testadas. Meu Deus. E aí comecei a comprar livros e tal. E Período das férias é período de tranquilidade. Se tornou um período de estudo. Vamos pensar que há 15 anos atrás não tinha essa facilidade da internet. Você tinha que realmente ir para Biblioteca. livraria. E as melhores livrarias de direito estavam no centro da cidade. E aí você ia para a livraria no centro do Rio para comprar livros, né? Pra caçar. Isso. Porque E ainda tem isso, você compra um, às vezes não é tão bom. E compra ainda outro. você tem que procurar uma indicação de algum colega. Exatamente. Tem uma didática você melhor. não tinha aquele catálogo que você tem aqui, ó. Vai lá no Google. Não. Você Melhor tem que livro de procurar direito alguém que já leu, internacional. alguém que já deu aula, justamente para ter uma referência. Exatamente. Aí fui eu, comprei o livro e tal, e comecei a estudar durante as férias. E a minha primeira aula de Direito Internacional foi, assim, que você fica nervosa, porque é uma disciplina que você até então nunca tinha dado aula, né? Mas tudo na vida tem uma primeira vez. Exato. E vamos lá. E foi. E depois dessa primeira turma, eu fui fazer, logo depois de uns 5 anos, até menos, eu acho.
eu fui fazer um mestrado, e aí, em Direito Internacional. E eu devo muito a ele, porque se a única titular até hoje, desde essa primeira aula que eu dei até hoje, nunca nenhum professor na universidade que eu estou deu Direito Internacional. Sempre a professora titular fui eu. Então, assim, eu agradeço muito a ele, porque às vezes a gente é colocado à prova, e em um determinado momento a gente acha, né, e se questiona. Será que sou capaz? Isso. Você se questiona a sua capacidade. E a gente, às vezes, tem isso. E eu me questionei, eu falei, eu acho que isso eu não consigo. Mas foi isso que me motivou. A gente precisa de, às vezes... sair da zona de conforto. Exatamente. De algumas circunstâncias que a gente precisa vivenciar para que isso seja um campo motivador para que você vá buscar. E aí eu fui buscar a especialização e hoje eu sou uma apaixonada pelo direito internacional, constitucional, direitos humanos, enfim. Mas foi assim, Natália. Ai, nossa, uma caminhada linda, uma trajetória linda. Realmente, assim, a gente fala muito sobre professor, né? Uhum. Acho que tá todo mundo... é um clichê, professor forma todo mundo, mas, gente, é um clichê verdadeiro. Assim, é uma coisa que... assim, graças a vocês que todos estamos aqui, Exatamente. então é uma profissão linda. Uhum. Até assim, igual você falou que começou em preparatório, né? Os professores de preparatório, a gente não costuma falar que são os melhores professores, porque, assim... é aquela coisa de estudar hoje, porque acabou de trocar, tem que estar sempre muito atualizado, né? Mais até do que eu acho que... preparatório É verdade. É uma então, assim, correria são professores absurda. gabaritados. Tanto que você chegou pra fazer uma entrevista, tava apta. Do nada, vamos fazer uma entrevista aqui agora. Vamos lá, me dá uma aula. Que Você professor de conseguiu dar. cursinho, cara. É Assim, diferenciado. é. Você veio do cursinho, né? Querendo ou não, Isso, eu vim do cursinho. isso forma uma bagagem enorme. Né? E agora na faculdade, seus alunos têm o privilégio, né, de ter aula com você. Não, e de direito internacional ainda, que é uma matéria que muita gente até não gosta, porque é uma matéria realmente diferente. Você não costuma ver muito ali na prática. A gente não visualiza muito no dia a dia. Exatamente. Não visualiza, então, tudo que a gente não visualiza muito no dia. Por que as pessoas flertam tanto com o penal, né, na faculdade? Exatamente. Justamente porque alguém na sua rua vai preso, você vê o carro da polícia passando, corre atrás de bandido, liga a televisão, o tempo todo é crime. Então, isso a gente visualiza. Então, a gente é mais fácil se conectar com essas coisas. Agora, direito internacional, o que eu vou fazer lá? O que eu vou aprender lá? Eu não sei então, para se interessar por essa matéria é mais difícil, né? É mais difícil. Então, quando a gente encontra um bom professor, você começa a gostar, você entende a matéria. Exatamente. E assim, eu tenho certeza que essa Mas, parte... Charles, se você me permite fazer um adendo, a questão do direito internacional, ela é uma questão até, assim, muito engraçada, porque num primeiro momento, o aluno, ele tem a noção que o direito internacional, ele está aquém das nossas barreiras, dos nossos limites territoriais, né? Ele está muito longe. É um direito que você vê pela televisão, quando está se falando numa CNN, falando da guerra, falando do Trump, falando, né? Das relações comerciais. Isso, né? Das barreiras alfandegárias e tal. E você vê o direito internacional além dos nossos limites territoriais. E o direito internacional, ele está muito mais perto do que a gente possa imaginar. Porque o direito internacional, a base dele é o constitucional. Então, se você fala de nacionalidade, a gente está falando de direito internacional aqui, porque todos nós somos nacionais. Exatamente. E o direito internacional, ele fala de nacionalidade. Ele fala daquela pessoa que não tem nacionalidade. Ele fala da pessoa sobre o processo de naturalização. Então, ele está muito mais perto do que a gente possa imaginar. É verdade, é uma área que a gente até esquecido, né? Inclusive, a gente que fez a segunda fase da OAB de Constitucional estuda muito sobre isso. E pega já direito internacional. Exatamente. É porque, na verdade, o direito internacional sai da Constituição, como todas as outras matérias, né? Só que a gente esquece às vezes, né? Realmente, uma matéria extremamente importante. Não, assim, é uma matéria extremamente importante, mas a gente não vê muitos advogados advogando nessa área. Sim, sim. Por isso que eu acho que também tem essa questão dessa barreira. Por mais que seja uma matéria extremamente importante. É verdade. E as pessoas não visualizam, né, onde está o direito internacional. Mas, por exemplo, quando você pega um voo, por exemplo, internacional, e acontece algo dentro desse voo, aciona o direito internacional. Perfeito. Dentro de um cruzeiro, aciona o direito internacional. Então, assim... Exatamente. Mas você vê, Charles, você falou do direito penal, né? Que os alunos flertam com o direito penal. Outro dia, eu conversando com os alunos, falei assim, engraçado. Você chega no terceiro período, você começa a ver, os alunos começam a notar que as matérias, elas vão se entrelaçando, elas vão linkando. Sim. Aí eu falei assim, vocês acham que o direito internacional está tão longe? Mas pega o Código Penal, fala do princípio da territorialidade ou da extraterritorialidade, porque se alguém comete um crime fora das fronteiras do Brasil, num navio em alto mar, e aí?
Você tem direito internacional, você tem direito penal. Tem os Então dois ele juntos, tá... linkado, Ele né? trata com todo mundo, na verdade, né? Exatamente. O direito internacional tá Isso aí. tratando com todo mundo. Exatamente. Uhum. Mas a gente não consegue visualizar, né? Mas a gente vive e vê o tempo todo Isso também. aí. A gente só não realmente não tem aquela questão da facilidade de visualização, mas Isso a gente aí. vê ele todo dia. Exatamente. A gente só não tem atenção pra ele. Mas fala assim, é mesmo, eu nunca imaginei. Isso aí. Mas tá ali pra todo mundo ver. Não, mas é uma matéria interessantíssima. Na faculdade a gente também gostou muito dessa gostamos, época, né? é. Direito público, é muito... Gente boa demais, nosso professor Cláudio Morgante. Cláudio Morgante, maravilhoso. Aula com ele. Doutora, também tem agora a questão dos direitos humanos, que está muito em alta, né? Todo mundo fala um pouquinho sobre direitos humanos. Sim. Como surgiu esse amor pelos direitos humanos? Bom, o amor pelos direitos humanos surgiu do direito internacional, mais uma vez falando, porque a gente tem a maior declaração, que é a Declaração da ONU, né? A Declaração sobre os Direitos Humanos, e essa declaração é uma declaração que ela tem a vertente no direito constitucional, porque se você pega os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, esses 30 artigos, eles são justamente artigos que vão ser filtrados no nosso ordenamento jurídico e que vão estar baseando o artigo 5º da nossa Constituição, que fala dos direitos fundamentais. Então, esse arcabouço que traz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com os mais de 192 países signatários dessa declaração, é que traz essa importância, né? Esse escopo para o nosso arquétipo da Constituição. Então, esse amor pelos direitos humanos nasceu com o direito internacional. E aí eu acho que a chave para os direitos humanos foi justamente começar a observar a questão das pessoas com deficiência. Onde também a gente tem, até hoje em dia não, né? Porque eu acho que hoje, 2025, tem se falado muito das pessoas com deficiência. Mas vamos pensar que há 10, 15 anos atrás, nós não tínhamos isso. Até numa questão legal, isso não tinha tem... amparo legal. Não tinha. A inclusão era muito mínima. mínima. Isso aí, essa inclusão, a questão do capacitismo, falar de capacitismo. Então, hoje, as discussões, elas são muito mais recorrentes do que há alguns anos atrás. Tanto é que hoje você vê a lei trabalhista dando aí a questão da obrigatoriedade de se contratar de tantos funcionários, uma pessoa com deficiência, né, ter um percentual, concurso público, enfim. Então, hoje a gente leva isso para ser discutido com muito mais ênfase do que há uns anos atrás. Então, eu comecei a trabalhar na academia com os alunos através de um projeto de pesquisa que voltava para que a gente pudesse observar, não só estudar a questão das pessoas com deficiência, mas também o próprio tratado internacional. Mais uma vez, trazendo o direito internacional, né? Porque quando a gente fala do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele foi o primeiro estatuto, que ele é de 2015, o primeiro estatuto que teve tanto a igualdade com a questão da... Quando a gente fala, por exemplo, da emenda 45, que modificou, que traduziu os tratados internacionais em tratados que tivessem o mesmo status de emenda constitucional, a emenda 45, ela é de dezembro de 2004. Então, qualquer tratado que fosse anterior, como o Pacto da Costa Rica, ele não tinha o mesmo status. Por quê? Porque ele não tinha a formalidade, porque ele não tinha passado pelo mesmo quórum das emendas constitucionais. E quando chega 2015, um tratado internacional, e aí versando esse estatuto sobre as pessoas com deficiência, ele conseguiu alcançar tanto a materialidade de direitos humanos quanto a formalidade. Então, o nosso Estatuto das Pessoas com Deficiência, ele tem o mesmo status de uma emenda constitucional, porque ele também tem a forma de uma emenda constitucional no que tange ao quórum. Então, a partir desse estudo, lá atrás, logo assim que o Estatuto começou a vigorar no nosso ordenamento jurídico, eu comecei a fazer uma iniciação científica com os alunos. E foi justamente essa iniciação científica que a gente começou a estudar. E na época, em 2019, nossos alunos, eu convidei, hoje a nossa, que é a vereadora, a Luciana Novaes, eu não sei se vocês lembram, ela é tetraplégica. A Luciana Novaes, ela levou um tiro na Estácio de Sá, eu acho que na Estácio, perto do Morro do Turano. Ela fazia, salvo engano, eu acho que Ciências Sociais, uma coisa assim. E ela estava no intervalo de aula
conversando com os alunos, tomando, né, um café, e ela levou uma bala perdida do Morro do Turano. E a Luciana Novaes, desde então, começou aí uma luta para que ela ficou tetraplégica e começou uma luta para que as pessoas com deficiências tivessem voz através dela. E assim, a Luciana Novaes, eu, Flammer, hoje tenho um partido, que é um partido de direita. A Luciana Novaes, ela faz parte de um partido de esquerda, mas eu acho que essa questão de partido, ela não pode, não deve ser colocada em primeiro lugar quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de condutas, quando a gente fala de pessoas que têm a vontade de mudar ou de trazer mudanças para a sociedade. Então, a Luciana Novaes, apesar dela ser de um partido diferente do meu, eu sempre aplaudi ela, porque ela traz consigo uma força enorme. A Luciana, ela é uma pessoa que depende de respiração, ela tem tráqueo, né? Então ela tem aquela respiração ventilar. Ela, para sair de casa, ela tem toda uma gama de trabalho que ela tem que fazer, de fisioterapia e tal. E ela é uma das pessoas mais atuantes na Câmara dos Vereadores, né? Então, e vocês lutam pelo mesmo ideal, né? Pela mesma coisa. Tem que deixar de lado a questão da rivalidade por conta de um objetivo em comum. E aí, em 2019, nós a convidamos para a faculdade, e ela foi com todas as deficiências, ela foi. E ela conversou com os alunos, foi um seminário muito interessante. E através disso, nós produzimos a primeira cartilha, que foi na gestão do Rodrigo Plaza, né, do professor Rodrigo Plaza, do Rodrigo Plaza, que anterior presidente da subseção. E nessa gestão nós fizemos uma cartilha de direitos humanos com um aval, com toda a equipe na época do gabinete dela, porque há palavras que a gente às vezes até usa ou a gente até se expressa de forma errônea, porque não cabe nesse grupo. Então, por exemplo, quando você fala, e é natural que a gente fale, a pessoa portadora de deficiência. E por algum momento a gente fala isso, mas aí você começa a entender nesse grupo, você se insere num grupo e aí você começa a entender que ninguém porta uma deficiência, como se fosse portar um celular ou portar uma chave, né, ou portar uma bolsa. Quando você chega em casa, você bota a bolsa no lugar, você bota o celular no lugar, você está portando. Ninguém porta a deficiência, são pessoas com deficiência. Então, tem algumas expressões que nós tivemos que mudar na cartilha porque elas não estavam condizentes com a realidade desse grupo. E foi muito legal, porque foi uma inserção, muito embora eu, Flammer, hoje não tenha deficiência, o Charles, a doutora Natália, mas a gente não sabe, né? E é um estudo que, por mais que de repente você não possa se tornar deficiente por uma eventualidade, por um acidente, mas se Deus nos der a oportunidade de chegarmos, por exemplo, a 80 anos, a gente vai ter algum tipo de deficiência. Seja uma visual, de repente não está enxergando tão bem, não está ouvindo tão bem, não é? Sim, e a ideia também de você não precisar estar naquela situação para você ter a empatia, para você lutar por aquilo ali, para você lutar por uma inclusão. A gente não precisa estar naquela situação, né? Para poder lutar por isso. Perfeito. Passar por isso para poder lutar, né? Perfeito, exatamente. A gente pode justamente, principalmente por ser... Não é a maioria das pessoas, né? Passa por esse tipo de situação. São minorias. Mas assim, então a gente vai deixar essas pessoas brigarem sozinhas? Isso aí. Charles, é importante isso que você está ressaltando, porque eu me lembro bem quando a gente iniciou esse trabalho, tanto na comissão quanto na academia, né? Porque a gente foi trabalhando concomitantemente com os alunos da instituição e com a Comissão de Direitos Humanos na época, na subseção. Muitas pessoas me questionaram: ué, mas você está falando de pessoa com deficiência, mas o que isso tem a ver com direitos humanos? Falei, opa, peraí. Tudo gente, direitos humanos, então, é aquele direito que a pessoa que é preta, periférica, favelada e que levou um tiro da polícia, aí essa pessoa eu tenho que ir lá dizer, olha, essa pessoa aqui sofreu, né, direitos humanos, não sei. É porque... A questão dos direitos humanos, eu acho que... É isso. Ela vulgarizou. É só de uma isso. forma, ao ponto que as pessoas acreditam que direitos humanos é só para tirar bandido da cadeia. Isso aí, é só isso. Só que não é. Inclusive, esses dias, a gente estava falando no podcast, eu não lembro quem foi o convidado, sobre isso, que os direitos humanos, na verdade, assim, é lindo.
Você lê muito mais do que a gente, né? Inclusive dá aula sobre. É lindo, a lei é linda, é tudo muito bonito e realmente deve ser seguido. Então, assim, ali não tem nada de ruim, ali não tem nada de pra soltar bandido. Só que, infelizmente, uma minoria usa isso a favor desses discursos. Não, direitos humanos é só pra bandido, direito dos manos, que o pessoal fica falando. Isso aí. Ou seja, isso vai vulgarizando, vai, querendo, de certa forma, vai menosprezando, né? Uma luta tão bonita. Porque aí você vê, a inclusão tá dentro dos direitos humanos. Sim. A inclusão de idosos, a inclusão de pessoas com deficiência. Exatamente. Tudo liga. ECA tá nos direitos humanos, tudo. O direito das mulheres. Idosos, tudo. Então, assim, a gente precisa... Por isso que é importante esse bate-papo, para as pessoas entenderem que os direitos humanos não é um vilão do Brasil. Meu Deus, a criminalidade está desse jeito por causa dos direitos humanos que protege. Não é. Exatamente. Na verdade, os direitos humanos está muito além. Vai muito além disso. Protege muito além do que... As pessoas não conseguem perceber esse leque, não né, consegue. que você falou. Porque realmente vulgarizaram e pegaram os direitos humanos para falar só de uma coisa. Como se os direitos humanos fossem somente para isso. Gente, direitos humanos é para todos os seres humanos. E quando se pega essa fala do direito dos humanos, eu falo, lembre-se que o policial militar, o policial civil, o policial federal, a segurança pública, né, quem quer que seja que esteja ali representando, é também um ser humano. Não se esqueça disso. Os direitos são para eles também. Exatamente. São para todos. É para a pessoa que acabou de sair do cárcere, é para a pessoa que está encarcerada, é para o policial, é para a pessoa com deficiência, é para mim, é para o idoso, para a criança, para todos os seres humanos. Uma pessoa que está na fila de hospital, às vezes, não tem uma maca para ficar, tá deitado no chão do hospital doente. Olha só. Direitos humanos. Direitos humanos. Exatamente. E a gente vê, tá violando os direitos humanos. Exatamente. Não é questão só para bandido. Exatamente. Que, bandido, a polícia chegou, prendeu, chama o direito. Não, calma, no hospital também passa por isso. Olha lá, direitos humanos, tem que ter, os direitos humanos tem que estar presente. Exatamente. Então, assim, ali também é uma outra situação onde os direitos humanos tá presente. Exatamente. E não só na questão da criminalidade. É para uma mãe que não consegue uma creche porque precisa trabalhar para manter a sua família, porque é uma mãe solo, é direitos humanos. É para uma criança que não consegue se matricular. Sim. Tudo entra ali nos direitos humanos, né? A gente tem que começar a falar mais de direitos humanos do lado bom deles, sabe? Tá igual que o pessoal vulgarizou o SUS, tudo não vale nada, tá mais ou menos isso. A gente tem que realmente trazer essa questão de direitos humanos. Criminalizar os direitos humanos. É isso. Exatamente. Uma coisa que é uma das melhores leis que já inventaram. Porque se tirasse os direitos humanos, aí sim veria o que é ruim na sociedade. Se tem com direitos humanos as coisas não são muito boas, sem direitos humanos, estariam muito piores. Exatamente. Agora, doutora, a gente falando sobre isso, né? Essa questão dessa briga de político e tudo mais. Como que é conciliar essa prática jurídica, que você tem a prática, você é advogada, você também já se candidatou para vereadora, com a sala de aula? Como que é essa... Não é fácil. A gente imagina, né? Tem hora que é cansativo. Mas eu tenho que te confessar uma coisa, Natália. Você falou da advocacia, né? É claro, eu comecei advogando. Aliás, o meu professor de Direito Constitucional na faculdade foi a primeira pessoa, ele é CEO de um grande escritório no centro da cidade, e ele foi a primeira pessoa que me convidou para trabalhar no escritório. Foi no escritório dele que eu trabalhei pela primeira vez. E trabalhei logo com direito, é sempre assim, eu sou chamada sempre para desafios, com direito administrativo, a parte de direito administrativo. E eu comecei a trabalhar com ele. Sou muito grata, porque foi lá que realmente a advocacia começou a aflorar. Mas eu tenho que te confessar que é o magistério que realmente é a minha paixão. O magistério, porque a gente não trata só de paixão, mas a gente trata de algo que é como se você tivesse uma missão. Para mim, o magistério é uma missão. Não é só a paixão, o amor. Aliás, a paixão é muito fugaz, ela acaba muito rápido, né? Eu vou dizer que o magistério é o meu amor. O magistério é a minha missão. A advocacia, na verdade, ela complementa o magistério, não ao contrário. Ouvimos a mesma coisa do Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo Plaza, a mesma coisa. Ele fala a mesma coisa. Ele fala assim... Porque, é uma profissão muito bonita, né? Você plantar uma sementinha ali naquele aluno, uma pessoa que começa com você no primeiro período, sai no 10º e fala, poxa, eu quero ser isso porque eu vi... Exatamente. Eu vi você uma vez falar uma coisa na sala de aula, eu vou levar pra minha vida. Isso deve ser muito bonito, né? Essa sensação exatamente. De mudar a vida de alguém, né? E assim, aproveitar até essa sua pergunta, assim, para esclarecer
porque eu acho que é importante a gente também colocar a realidade para algumas pessoas. Eu sei que hoje em dia, principalmente na nossa vida profissional, né, porque vocês são advogados também, enfrentam o nosso judiciário moroso. Às vezes o cliente, ele acha que é você o culpado do processo dele estar atrasado, do mandato dele de não sair, enfim, vocês se deparam com isso todos os dias porque estão também do mesmo lado que nós. Mas o que eu preciso também esclarecer é que, com tudo isso, alguns alunos, principalmente aqueles que se formam e logo após fazem a prova da OAB, ou então fazem durante até o percurso final da faculdade, pegam a sua carteira da OAB e começam a trabalhar, sentem uma dificuldade muito grande, né, esse embate com essa questão do judiciário, da advocacia, como é difícil, às vezes, advogar, e muitos acabam não advogando, indo para outras, desistindo, porque não é fácil. Vocês são guerreiros. Sim. Né? O início é muito... Se você não tem nenhum apoio, né, uma família que já é de advogados, a realidade uma coisa é quando você já nasce na família onde seu pai, seu avô era Exatamente. advogado. Aí você só chega e senta na cadeira. Exatamente. Tem uma pilha de processo ali que tá girando Exatamente. dinheiro no escritório, tá tudo certo, não vai atrasar conta, não vai nada. Só vai mudar a assinatura. Isso a aí. assinatura que era do pai agora passa a ser do filho, que passa a ser do neto. Aí Exatamente. é muito tranquilo. Agora, quem vai ter que começar a construir sua pilhinha de processo, Isso na primeira aí, a sua folhinha, carteirinha de cliente, até começar a subir aquela pilha o de cliente processo. te conhecendo e vendo que você... O teu trabalho. Teu Aí um trabalho. indica pro outro, ele trabalha de formiguinha, porque no início é muito Isso aí. isso, né? Hoje em dia a gente tem internet, mas a internet talvez seja muito boa só pra você fazer realmente marketing. Mas o que isso vai levar pra ser seu cliente mesmo? Converter em cliente. E esse início de vocês é um início difícil. Sim. Porque você está construindo um nome. Exatamente. E aí, onde eu quero chegar com isso? Tudo na vida é uma construção. Vocês estão construindo uma carreira que daqui a pouco eu tenho certeza que vai deslanchar, porque é o natural de um bom trabalho. Porque eu sempre costumo dizer que quando a gente faz uma obra bem feita, não é o nome que vai na frente, é a obra que vai à frente, o nome vai atrás. Chega um momento que vai reverter. O seu nome vai na frente. Vai te preceder. Porque o doutor Charles é conhecido, porque, olha, ele é um advogado assim, assim, assim. A doutora Natália, mas espera aí. Houve toda uma construção lá atrás. No início vai ser assim, rapaz, tem um advogado, não sabe nem o nome direito. Tem um advogado muito bom que resolveu o meu problema. Isso aí. Que resolveu o problema. Mas chega um ponto que já fala assim, não, é o doutor Charles, o doutor Flávio, a doutora Natália aqui. Exatamente. E aí, o que eu acho que é importante a gente ressaltar nisso, quando eu falo do magistério, é que alguns alunos chegam para mim nesse percurso de querer desistir, de falar, professora, tá difícil, eu não estou conseguindo ganhar dinheiro e tal, porque realmente eu não tenho essa base, essa estrutura de outras pessoas que às vezes já estão ali com o escritório construído, porque a mãe, o pai, enfim, né? Ah, professora, como é que eu faço para dar aula? Eu recebo muito essas perguntas, essas mensagens. Imagino. Professora, eu Me passei... dá um emprego. Isso aí, eu passei na prova da OAB. O Rodrigo, a mesma coisa. A gente sempre conversa sobre isso. Professora, tem como eu mandar o currículo para a senhora, o professor Rodrigo? Todo mundo quer um dia fixo. Todo mundo quer. Todo mundo quer um dia fixo. Aí eu falo, peraí, gente, vamos com calma. Eu não sentei ontem. Então, tudo na vida é uma construção. Aí eu falo, olha, se vocês quiserem ter uma experiência, primeiro, faz uma pós que tenha didática do ensino superior. Depois que quiser a pós, se submete a um cursinho preparatório para você fazer ter essa questão de sala de aula, de didática, e aí cada um se desenvolve a sua didática. E a correria. Isso, vai fazendo dessa forma, porque você vai pegando aí esse circuito e vai chegar um momento que você vai estar apto, não é do dia para a noite. É uma construção. É uma construção. Ninguém pega e dá um salto. Você é professor de universidade, gente, é uma missão mesmo. E aí as pessoas acham que é fácil assim. Eu vou ter o meu certinho, eu vou dar aula. Não, gente, olha a responsabilidade. Não funciona assim. E não funciona dessa forma. Você saber explicar uma matéria para uma pessoa. Uma pessoa não, aquilo. 30 pessoas. É aquilo. Se fazer ser entendido. Teve professores na universidade, assim como nós tivemos vários, a doutora também teve vários. Com certeza tem professores que a doutora até hoje não esquece. Sim. E tem uns que a senhora nem lembra o nome. E que nem quero lembrar. Nem quero lembrar, exatamente. Sabe por quê? Porque uns nasceram para dar aulas. Exatamente. E outros estão ali por necessidade. Isso, então, assim, perfeito, existe uma grande diferença
de professor e professor. Existe quem realmente está ali, dá a vida por aquilo ali, porque ama aquilo ali. São professores, como nós tivemos, que às vezes num frio de 18 graus, 19 graus, todo mundo de casaco e o professor lá na frente pingando. Indo de lado pro outro, explicando as coisas, você assim, ó, sem piscar. Ao ponto de fazer assim na testa, jogar assim, só cair no chão. Tu olhava e falava assim, caraca, ele tá maluco, tá doente. Era porque é o envolvimento, ama aquilo de poder, de dar aula. E não tem essa de, não sei o que, entendeu? Se não entendeu, eu vou explicar de outro jeito, mas tu vai, se sair daqui com dúvida, vou tacar apagador. Então, assim, você vê que é aquele que nasceu pra dar aula. E tem aquele que chega, lê, não sei o que. Vamos ler os artigos. Vamos ler os artigos juntos. Então, né? Todo mundo fica, gente, pra fazer isso eu leio em casa, Fica um coral de artigos. Vamos ler os artigos. Ou seja, então assim, tem esses professores e tem professores. Sim. Então assim, por isso que é realmente uma construção. E para a universidade, né, que tem um nome a zelar, eu acredito que o melhor sempre é ter os melhores profissionais ali, que é aquilo que você falou. A universidade, ela precede o nome. As pessoas vão falar assim, não, os professores de lá são sensacionais. Porque as pessoas não vão falar a faculdade é boa. Não, vão falar assim, não, os professores de lá só tem professor bom. Professor lá é ruim, Aí tem abaixo-assinado. Aí pode ter o nome que for. Aí a faculdade pode ter o nome que for, que não vai se sustentar. Porque quem sustenta a faculdade, onde ela estiver, são os professores. Exatamente. Que é a linha de frente. Exatamente. Se os professores forem maus profissionais... Você vê que quantas reportagens a gente vê aí que professores dando aula nas estruturas piores que tem em, por exemplo, o sertão da Bahia. Sim. Né? Você vê pau a pique, aquelas crianças sentadinhas em tijolinhos, né? E o professor ali. Parede de barro e bambu. O aluno passa em primeiro lugar, medicina. E o professor vai, às vezes, pega barquinho pra chegar. Exatamente. Pra chegar da aula no lugar. Isso é amor. E as crianças largam a lavoura pra estudar. Isso aí, missão. Missão. Então, são esses professores que efetivamente fazem a coisa acontecer. Né? Então, isso que você falou, Charles, é algo imprescindível. Até mesmo porque aquele que está pensando no magistério só para ganhar um dinheirinho, o recado que eu dou é o seguinte: além de você ter essa dificuldade que você provavelmente vai ter, né, de se deparar com uma sala de aula, com uma carência e aí de tecnicidade mesmo de conteúdo, ainda tem um plus ainda. A questão de você acaba se comprometendo com a tua própria carreira, porque para você construir alguma coisa na vida, demora. Mas para você desconstruir, é rapidinho. Porque se você entrar numa sala de aula e você não conseguir mostrar, hoje em dia, você tem um Google ali que você está dando aula e o aluno está ali, conferindo o que você está falando. Ainda vai te filmar. Ainda vai postar. Exatamente. TikTok, você imagina. Tem que ter muito cuidado, porque você pode destruir a sua carreira em minutos. E aí, para você conseguir reconstruir isso... E tem que gostar de gente, a primeira coisa. Tem. Acho que é o número 1, tem que gostar de gente. Por isso que acho que a doutora se candidatou a vereadora, porque quem gosta da área da política... Já flerta ali com os direitos humanos, já gosta de pessoas. Né? Tem que gostar de gente. Acho que é a primeira coisa. Como é que você vira professor, vai dar aula na universidade, onde você não tem empatia nenhuma pelos alunos? O pessoal, às vezes, está sendo ensino médio com uma base muito fraca, muitas das vezes. Com a galera base que trabalha o dia todo, chega de noite cansada. É difícil, às vezes, você conseguir prestar atenção, porque você está tão cansado, né? Nem falta de interesse. Uma base bem fraca, chega ali, às vezes, faz uma pergunta que, para você, nossa, que pergunta muito, muito idiota. Mas não é idiota. Você tem que entender a cabeça de cada um, a formação que cada um teve para chegar ali. Então, assim, você lida com vários tipos de alunos. Você tem que ter um jogo de cintura muito grande para dar aula, né? Tem que saber entender a cabeça das pessoas que estão assim mais desenvolvidas, que você rapidamente você consegue bater o olho e perceber, e algumas pessoas que já estão um pouco mais atrasadas, mas você tem que tratar todo mundo da mesma forma. Exatamente. Ensinar para todos, para que todos compreendam. Nem que deixe aquela pessoa que está mais avançada para trás. Fazer esse equilíbrio difícil. Entendeu? Então, ter esse feeling de professor, de explicar, de ensinar dessa forma, aí tem que ser professor. É verdade. Você está falando de alunos que são pessoas. Cada um carregando a sua bagagem, os seus problemas. Sim. Muitos chegam na sala de aula com problemas gravíssimos, pessoais, com problemas realmente, às vezes, até psicológicos. Porque a gente se depara com isso. Às vezes depara com um aluno que ele
para no corredor para conversar com você, daqui a pouco ele tá chorando, porque você duvidar, você tá chorando junto. Porque todo mundo carrega problemas, carrega circunstâncias, dificuldades na vida. Às vezes a pessoa tá ali, mas tem uma mãe num hospital, tem um filho que tentou, de repente, se suicidar, tem um filho que tá com problema na sala de aula, tá se mutilando. Enfim, gente, você tá lidando com pessoas. Com pessoas. E muitas das vezes, a gente fala muito quando é advogado de família, né? Ontem a gente até atendeu um cliente, família, porque a gente trabalha muito com família. Muitas das vezes o advogado de família, ele não tá ali nem para tirar dúvida só jurídica, não. Eu acho que é... Psicólogo. É o psicólogo, Atua como não psicólogo. é? Atua como psicólogo. A gente não tem nem possibilidade de ficar mal, porque a gente o tempo todo tem que estar dando conselho. A nossa Então, terapia, eu acho que é com o cliente. Você pensa, Não nossa, é? eu tô bem. A Olha gente como não, que eu a tô gente bem. não pode se dar esse luxo de ter que... Não, a gente... E a gente é um mesma psicólogo. coisa com o aluno, sabe? Imagina um Você- advogado e professor. Misericórdia. Exatamente. Aí um Psicólogo nas psicólogo duas ao áreas. quadrado. Ao quadrado. E você já falou assim, não, eu quero fazer psicologia também, porque eu já vou ter Verdade. isso no título, entendeu? Verdade. Acho que a segunda Mas eu formação tenho seria vontade, psicologia. mas eu tenho muita vontade de fazer psicologia. Mas aí tudo é ver. Depois porque tem muito a ver que com também. tiver, assim, na época de se aposentar, acho que eu vou fazer psicologia. Eu tenho muita vontade. É bom, é bom. É uma área, acho que tem bastante a ver com a advocacia. Muito, porque muito. Tem muito a ver. tem muito a ver. Aliás, uma das matérias, tem isso, né? No programa, na curricular, tem psicologia forense e tem psicologia lá. Na nossa época não tinha, Na não, nossa ainda época não. não Eu tinha. queria que tivesse, Não, inclusive. Eu tive. Eu queria que Eu tivesse. tive psicologia. Poxa, na nossa É. não teve. Se fosse eletiva, nem eletiva Nem tinha. eletiva tinha. É, Não tinha pra eu puxar. tive. Então, assim, tá ali juntinho também, né? Sim. Flertando, Tá como vendo? diz você. Tá apertando, é verdade. Doutora, uma dúvida também muito recorrente, principalmente pela matéria que você dá aula, que é Uhum. Direitos Humanos. Como lidar com essa polarização política e essa questão de dar direitos humanos? Muitas vezes com professores, com alunos que são policiais, quando vai falar sobre esse assunto. Como que é esse desafio? Porque, querendo ou não, esse rótulo, né? Que carrega a pessoa que lida com direitos humanos. Como ela foi presidente, né? Da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Como assumir essa comissão, né? Assim, sem levar junto o rótulo, né? De uma polarização política. Como é? Olha, essa é uma Completando a pergunta pergunta. que eu vou ter que ter um pouquinho mais calma para À responder. vontade. Eu não vou poder responder assim de lance. Não. Porque é uma pergunta que realmente requer um cuidado muito É uma grande. pergunta verdade. polêmica, mas pode responder à vontade. Por que é uma pergunta polêmica? Porque hoje, assim, gente, eu vou ser muito sincera. Eu fiz 50 anos. E há, digamos, 30 anos, vamos botar aí 40 anos, quando eu tinha 10 anos, eu era muito, mas muito magrinha. Queria voltar até a ficar mais magrinha, mas eu era muito magrinha. Eu chamava de Olivia Palito, de um monte de coisa. E tudo certo. Não Nós existia o tínhamos... bullying, essa palavra não tinha o bullying, né? bullying. É. Não tinha Era o só bullying, zoação, né? pronto. Eu tinha uma amiga que ela era preta e era bombonzinho, a gente chamava ela de bombonzinho, e tá tudo bem, porque era um carinho. Hoje em dia, você tem que ter um cuidado muito grande com aquilo que você fala, e tanto você fala quando eu digo em qualquer lugar que você estiver, quanto mais dentro de sala de aula. E até você começa a perceber que na referência com algum aluno, você tem que ter muito cuidado. Porque, como você falou, você não sabe se esse aluno é de direita, se esse aluno é de esquerda. Você não sabe nem, de repente, a escolha dele sexual. E você tem que ter muito cuidado, porque, exemplo, se o professor de penal for falar alguma coisa que esteja relacionado ao sexo ou ao gênero, ele tem que também ter muito cuidado, muita cautela. Dentro da parte de direito constitucional, você tem que ter cautela. Então, há sempre um pisar de ovos muito grande, porque hoje em dia você ou está constrangendo, ou isso pode te levar a ser processado, porque você falou alguma coisa que descriminalizou a pessoa, né? Discriminou a pessoa, e isso pode gerar aí um processo para você, enfim. Como que, efetivamente, eu, Flammer, trabalho com essa questão? Eu tenho os meus princípios ideológicos, partidários,
principiológicos, mas eu sou uma pessoa que eu não vou dizer assim, eu sou uma pessoa inteligente. Não, eu sou uma pessoa que busca. Então, se eu sou uma pessoa que busca o conhecimento, eu não posso também ser ignorante de dizer que uma pessoa de esquerda, que eu conheça, que tenha ética, que tenha uma conduta proba, que tenha vontade, que seja uma pessoa honesta, eu não posso discriminar essa pessoa porque simplesmente ela não é de direita. Que o viés ideológico dela é outro. Porque o viés dela é outro. Então, o exemplo da Luciana Novaes, que eu falei lá no comecinho da nossa conversa, é um exemplo. Ela é de um partido de esquerda, um partido que eu nunca entraria. Eu, Flammer, sou de um partido de direita, um partido liberal, mas eu tenho muito que aprender ainda, porque ela é uma pessoa que me inspira como ser humano, como pessoa. Então, como que eu vou ignorar uma pessoa dessa porque ela está num partido que é diferente do meu? Eu não posso ignorar, porque eu tenho que ter respeito. Sim. E ela merece todo o meu respeito, assim como qualquer outra pessoa. Então, assim, eu tenho alunos meus que já passaram por mim e estão comigo, que são alunos de esquerda, que são alunos com opções sexuais diferentes e que eu respeito, com opções religiosas, porque hoje em dia a gente fala muito, né, sobre essa intolerância que se tem quanto à religião, que são pessoas com religiões diferentes da minha, com ideologias, mas que são seres humanos, que são pessoas honestas, que são pessoas que realmente eu tiro o chapéu, porque são pessoas que eu respeito pela pessoa humana, pelo coração humano que é, porque inspiram outros seres humanos. A gente tem que, pelo menos eu, Flammer, procuro trabalhar com essa polarização dessa forma, sempre respeitando o outro. E assim, eu só vou falar sobre a minha ideologia se você, Charles, me perguntar. Se você não me perguntar, nós vamos conversar sobre aquilo que a gente precisa conversar em sala de aula, que é a nossa matéria, a nossa disciplina, e se de repente tangenciar para algo sobre isso, eu vou sempre ouvir. Então, hoje em dia, e talvez pela própria maturidade, que a maturidade ela vai ajudando muito, eu sou mais hoje de ouvir do que falar. Eu só falo se você me perguntar sobre a minha opinião política, sobre aquilo que eu acredito. Aí eu vou falar. Mas, sobretudo, eu vou respeitar. Assim como também eu preciso que me respeitem naquilo que eu penso, naquilo que eu me coloco como ideologia, como princípio. Mas é assim que eu procuro trabalhar. Isso é a verdadeira democracia, né? Exatamente. Isso é a verdadeira democracia. Respeitar São outra os opostos pessoa. se respeitarem. Exatamente. Independente do que pensa, acredita que um acha o outro, vamos dizer, ignorante burro. E o outro acha o outro ignorante burro. Exatamente. A verdade é essa. Um acha o outro um asno. Ah, não, eles são burros, porque não acredita nisso. Ah, eles são burros. Ou seja, um acha o outro. Não é melhor a gente se respeitar? Perfeito. E ver que cada um tem um entendimento diferente? E o que a gente fala também, se a gente for pegar na história, a esquerda tem muita coisa boa que colocou em prática e a direita também tem muitos ideais que também serão ótimos se colocados em prática. Então, assim, a gente precisa... Isso no mundo todo, não só no Brasil. Sim. Os dois lados têm um lado bom. Eu acho que se a Exatamente. gente começasse a raciocinar e pensasse, pô, vamos nos juntar aqui, você é de esquerda, eu sou de direita, pô, vamos pensar aqui um projeto bacana para poder passar, um projeto que você concorde ou concorde, Sim. que esteja realmente na Constituição, uma coisa que vai ser boa para a população, porque a política é isso, né? A política é o bem comum do povo. Do povo. Uhum. A voz do povo é a voz de Deus. Então, assim, os dois lados têm ótimas ideias. Só que, infelizmente, a gente entrou nessa questão de briga mesmo, guerra política, Sim, né? sim. E é uma guerra, porque, assim, a gente vê pessoas parando de se falar por causa disso, a gente conversa muito sobre isso. E é uma coisa que não faz sentido, né? Que são pensamentos, gente, é democracia. E assim, coadunando com a fala de vocês dois, eu sempre falo isso para os meus alunos. Vamos, sim, ter as nossas opiniões, ter os nossos princípios, mas sempre com base. Isso é algo que a gente tem que construir. Hoje em dia, o que acontece muito dessa briga, dessa polarização, eu sou de direita, eu sou de esquerda, é que você escolhe. Ah, eu sou de direita. Você não sabe nem o que é ser de direita. Ah, eu sou comunista. Ah, eu sou comunista. Eu sou de sabe, esquerda. Tá, mas você sabe o que é isso?
Você procurou a história sobre isso? Exatamente. É a mesma coisa as pessoas que vão pra rua pra... Você vai fazer baderna na rua, fecha a Avenida Brasil. Aí Quando começa são a indagadas, quando perguntam... queimar pneu, Não mas sabe por que tá ali. peraí, mas, ô fulano, vem cá. Por que você tá brigando? Não sei, que tá todo mundo aqui brigando, eu tô Não, brigando queima o ônibus junto. e segunda você não tem um ônibus pra ir trabalhar. É uma coisa assim que Gente, nunca Não, vai peraí. sair da é um cabeça. prejuízo que você tá dando pra prefeitura, não é pra você. Exatamente, É pro peraí. prefeito. Escolha um caminho, mas escolha com fundamento. Isso em tudo na vida. Eu tenho essa religião aqui, sim, mas o que te levou a essa religião? É a sua escolha, e essa sua escolha foi baseada nos seus questionamentos que foram respondidos com as suas fundamentações, com aquilo que você foi buscar? Ou você entrou porque alguém disse que era legal para você? Exatamente. Perfeito. Então as pessoas precisam entender que elas são passíveis, sim, têm todos os direitos de escolherem um caminho, um lado, mas escolham fundamentando, escolham tendo uma estrutura. Essa é a educação. A educação ela não é a base e ela vai sendo concomitantemente construída até que você chegue à escolha profissional num 3º grau. A mesma coisa é para tudo que a gente faz na nossa vida. Então, se você é de direita, se você é de esquerda, ok. Mas se fundamente, tenha realmente a certeza e a ciência daquilo que você está escolhendo, para que senão fica tudo muito raso. Você vira uma pessoa vazia, né? Chama aquele o papagaio de pirata, né? Exatamente. Você é Repete, raso, vazio. Repete o que o pirata fala. Que ele mesmo sabe por que tá falando. E é tão legal quando você vê um assunto, você se identifica, você começa a acreditar naquilo ali e querer passar para as outras pessoas como é. Exatamente. Como é a religião, né? Quando você gosta daquilo ali, você quer que seus amigos vão, poxa, vai lá e tal. Uhum. É isso. Quando Uhum. você realmente acredita em uma coisa, mas você tem que viver aquilo ali, você tem que Viver. saber o que você tá buscando. Não é, Exatamente. nossa, eu odeio gente... A gente vê muito isso na internet, né? O X, que é o antigo Twitter, tem muito esse ódio, né? Gente, tinha que ser de tal partido, tinha que ser... Gente, mas ali tem pessoas. Uhum. Aí esses dias tinha um menino colocando, gente, vamos parar com isso e tal. Poxa, eu sou de esquerda, mas minha família é toda, assim, pessoas maravilhosas de direita. Eu falei, gente, mas isso não é normal? Isso é normal. Na minha família tem gente de esquerda maravilhosa, gente de direita maravilhosa. Uhum. E gente, a vida é assim, Sim, amigos. Sim. É porque as pessoas começaram realmente a rotular, né? Se você é de Isso. direita, você não presta, se você é de esquerda, você não exatamente. presta. Exatamente. Ou seja, e quando não tinha isso, todo mundo não vivia bem? Churrasco Exatamente. domingo. É como se fosse uma cheia. expressão matemática. Direita igual presta. Esquerda igual não presta. Gente, Não é assim? isso não é uma sentença matemática. Poderia ter, Exatamente. você imagina, seria até fácil. Ó, nunca Seria mais vou falar com muito fácil, ninguém. né? É igual Identificar religião, quem essa daqui é presta. melhor. Todas as outras não falam com ninguém dessa, pronto, eu tô aqui Porque essa perfeita. aqui é melhor. Exatamente. Não existe Seria muito, nada... seria muito fácil, né? Uhum. Mas não é assim que funciona. Não é. Tem pessoas boas em uma religião, tem pessoas boas em outra religião, tem pessoas ruins em uma religião. Exatamente. São pessoas. Você tem que analisar o caráter da pessoa. Sim. E não o que ela acredita, o viés ideológico. Acho que é isso que tem que ser levado em conta. E esses são os desafios da convivência dentro de uma sociedade. É. Né? Se não Exatamente. quiser, vai para um... Vira monge, vai lá para um alto de um... Vai pra Talvez ilha, seja né? bom, não é? talvez seja bom. Pede estadio Neymar numa ilha dessa Isso dele. aí, não Vai é? morar numa ilha sozinho. Vai virar amigo do Neymar? Pô, Poxa, então vai vai, conviver só faz em- aquele filme que o cara falava com a bola lá, né? Como é que Ah, é. era? O Willis, Náufrago. é o náufrago. Isso, vai fazer isso pra uma ilha Willis. dessa, É, viver ué. sozinho. Não tem como, você trabalha com pessoas, você convive com pessoas, seus amigos são pessoas, é isso, gente. Eu Aham. amo animal também, mas eu não consigo conversar com meus bichinhos, eu tenho que conviver com as pessoas. Mas é muito doido como a gente vê as coisas mudarem, né? Antes de 2019, churrasco em família, né? Essas Tinha coisas mais assim, gente. Tinha mais gente, Natal. Exatamente. 19 em diante, rachou muita coisa. Acho que agora tá começando a voltar as coisas ficarem Sim. melhores. Por causa Assim, disso, acho que as aquela pessoas polarização que as pessoas começaram a começaram a perceber entender, de... a separar. Você não pode colocar as pessoas numa caixa, você é isso aqui. Não é Uhum. assim, né? Uhum. Ninguém é só bom, ninguém é só mal. Exatamente. Tudo É saber tem separar. É. uma partezinha ali que você tem que analisar e tudo mais, mas as pessoas têm que ter isso na cabeça, né? É. Mas o brasileiro, ele é difícil, né? A gente né, é um povo complicado. Mas a gente tá melhorando, a gente Temos tá o tentando. melhor clima, temos
uma terra maravilhosa, mas não um sabemos povo que aproveitar. É difícil, né? Pois é, exatamente. A gente podia realmente devolver tudo, entendeu? Devolve tudo e acaba. É verdade. Por isso que um dia aconteceu isso, Não porque é? devia estar nesse nível, entendeu? Os dinossauros nem quiseram ficar por Exatamente. aqui. Nem os dinossauros. É isso Exato. aí. Quero ir Olha, embora, quero nem ir os dinossauros, nem eles. Eu entendo. Eu tô nesse nível. Assim, vamos lá, Noé, vamos lá. Tomara que de vez em quando dá vontade da gente ir pra uma ilha, né, e nunca mais voltar. Exatamente. Flávia, como que foi presidir a Comissão de Direitos Humanos na OAB de Campo Grande? A gente já tá encaminhando para o final, uma das perguntas que eu acho que as pessoas devem ter essa dúvida. Olha, foi um desafio, justamente em razão lá daquele primeiro momento da nossa conversa, porque as pessoas confundiram muito essa questão dos direitos humanos e das pessoas com deficiência, foi um desafio, mas depois que a gente compôs a nossa comissão, e assim, a minha comissão na época não tinha nem 10 membros, era uma comissão meio pequena, porque eram justamente membros compostos pelos meus ex-alunos que trabalharam lá em 2019 nesse projeto que eu falei para vocês, que teve a Luciana Novaes participando e tal. Então, eu escolhi esses alunos, esses ex-alunos, que já não eram mais alunos, né? Já eram advogados até alguns, para que pudessem compor. E, para fechar essa ideia da comissão, eu fiz uma gestão que eu fiquei muito feliz naquilo que nós nos propusemos a fazer, porque com esse mesmo ideário nós levamos para algumas escolas, por exemplo, aqui o Raja Gabaglia, que é uma escola estadual aqui em Campo Grande, nós levamos essa mesma ideia para os alunos, nós fazíamos palestras com eles e demonstrávamos a vivência prática de que é uma pessoa com deficiência, do que é essa pessoa viver com deficiência. Fizemos várias atividades com os alunos na época, por exemplo, fazendo circuitos que eles tinham que fechar os olhos, vendávamos os olhos para que eles pudessem andar sem qualquer tipo de ajuda, auxílio, exatamente. E aguça outros sentidos, né? Isso, aguçando. Ou seja, para perceber como é que é a dificuldade. Exatamente, se colocar no lugar do outro. Então, essa gestão foi uma gestão que muito séria, foi onde nós produzimos essa cartilha, deixamos um legado, porque, de uma certa forma, se eu conseguir atingir 10 pessoas, 5, não importa, mas se eu conseguir atingir alguém que tivesse uma consciência transformada do que é direitos humanos, que não é aquele direito somente dos humanos, mas que é o direito de todos nós, seres humanos, em qualquer lugar que possamos estar, seja aqui no Brasil, na Patagônia, na Ucrânia, na Rússia, no Afeganistão, não importa, em qualquer lugar que estejamos nesse planeta Terra, nós somos seres humanos. Então, eu acho que se eu conseguir modificar, ou pelo menos trazer a reflexão para essas pessoas que estavam sob a nossa gestão, eu fico muito feliz. Não, maravilhoso. Eu tenho certeza que deixa um legado na OAB de Campo Grande. Eu cheguei a pegar uma das palestras ainda na época. E, assim, realmente enriquecedora pra gente que tá ali como advogado, jovem advogado, é muito bom. E a gente só tem a agradecer. Como estamos caminhando pro final, por deixar, assim, um conselho que você daria para um estudante de direito, que quer ser professor, que quer advogar. Qual é um conselho que você daria para essas pessoas? O que você deixaria de inspiração? De inspiração? Bom, conselho é algo que ele é muito individual, né, para cada um. Então, eu vou dar um conselho que esteja muito de acordo com aquilo que a Flammer vivenciou, que a Flammer vive. Então, eu acho que quando a gente aconselha alguém, é bom sempre que a gente carregue nesse conselho as experiências próprias que nós tivemos na vida. Então, assim, eu acho que por mais que você ainda não consiga atingir uma maturidade, porque você ainda não tem uma idade cronológica para isso, mas é necessário que a gente aproveite os nossos desafios, que muitas das vezes as pessoas chamam de provas da vida, né? Eu chamo de desafios. Que a gente aproveite esses desafios para torná-los motivação para que a gente possa construir algo na nossa vida. E para aquele aluno que acha que, de repente, está entrando no curso de Direito e que vai ser tudo muito difícil, porque realmente
não é fácil, ainda mais com o aluno que trabalha, que tem os problemas diários que todos nós temos. Mas a boa notícia é que eu sobrevivi. Então, assim, eu comecei a dar aula, como eu falei para vocês, e comecei a faculdade de Direito trabalhando, minha filha com 5 anos, hoje ela tem 31 anos de idade, hoje eu tenho uma neta de 2 anos. Passei por várias circunstâncias muito duras na minha vida, de pessoas que perdi, pessoas que eu tive que cuidar, e hoje eu estou aqui. Passei pelos desafios, pelas circunstâncias da vida que me fizeram com que essa construção de bagagem fizesse a motivação para eu sempre continuar e caminhando. E se é algo que eu posso deixar, acredite sempre naqueles, mesmo aqueles que não acreditam em Deus, mas acreditem que existe realmente uma energia maior. Eu, Flammer, acredito, porque eu sei que tudo vem de Deus, mas para aqueles que não acreditam, acreditem que há uma energia, e essa energia ela precisa ser a mola garantidora para que você nunca desista. E quando a gente tem propósitos, quando a gente tem sonhos, isso significa dizer que a gente tem motivo para alcançar. E enquanto tiver vida, há propósitos. Então, perfeita, perfeita, não tem nada a acrescentar. Melhor Que bate-papo maravilhoso, né, Charles? Muito bom, muito bom. Bate-papo enriquecedor, realmente. Enriquecedor. E hoje a gente, né, recebeu aqui a doutora Flammer, gente, porque a doutora Flammer, inclusive, está no episódio do Cafezinho Jurídico da Unisc que nós fizemos, né? É verdade. Maravilhosa. Eu tive a honra de dividir a bancada com ela na Unisc. Eu então, que tive assim, a honra de dividir com vocês. Foi maravilhoso. E assim, o Cafezinho Jurídico agradece imensamente sua Eu que presença. agradeço a vocês. Inclusive, eu pedi desculpa às pessoas que estão em casa, que aqui tem 3 pessoas o quê? Resfriadas. Resfriadas, com uma virose, alguma coisa, entendeu? Verdade. Então, assim, a voz não tá muito boa, tem algumas tossidas por aí. Mas espero que vocês tenham gostado. Doutora, muito obrigada mesmo pela sua presença. Eu que agradeço. O Cafezinho Jurídico só teve a ganhar com a sua presença aqui. Conhecemos mais um pouco da sua história. Ainda tem muito bate-papo pela frente. Eu espero que você apareça aqui numa próxima vez. Nossa, mas muito. Vai ter parte 2. Eu falei que agora eu não preciso de terapia. Se eu fizer um cafezinho jurídico, pelo menos uma vez por mês, maravilhoso. É isso. E nós, com certeza, vamos convidá-la uma próxima vez. Júnior Pra, quando falou, eu falei, meu Deus, vamos lá. Porque a doutora, inclusive naquele dia na Unisc, eu falei, doutora, tem que ir no cafezinho jurídico. Eu lembro. Porque realmente é um bate-papo muito legal. A sua humildade, a sua generosidade, a sua expertise sobre os temas que você fala, isso daí leva a gente a acreditar ainda na profissão. Eu, como uma jovem advogada, não da idade, mas é questão de advocacia, fico muito feliz, muito grata por estar dividindo aqui a bancada com a doutora. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a vocês. O profissionalismo, né, a sinceridade, dizer que realmente é uma luta, assim, tem os desafios, né, do início da advocacia, porque muita gente acredita que não, né, acho que é tudo flores, mas não é bem assim. Cheguei, agora sou milionária, não é assim. Né, já passou na AB, já começou a postar foto, já andando em carro de luxo. Calma, não é bem assim. Entendeu? Essa é a realidade, passar com sinceridade realmente e profissionalismo. O ser humano é muito visão, né? Ele olha assim, poxa, você tá com uma roupa X, assado, então você tá na plenitude. Podia ser, né? Podia ser, porque a gente sai querendo dar plena. Agora sai saindo da plena, pronto. Tem até jato fake por aí, né? Que o pessoal posta no Instagram. Jato fake que você aluga pra fazer vídeo, foto dentro do jato fake, que fica dentro de uma porta. Você tá dentro assim do você entra, aí abre a porta e sai na rua. Chegamos nesse Mas aqui nível. É um jatinho. Chegamos nesse nível da loucura. É uma loucura. É uma doença. É uma doença. Isso é papo pra uma outra terapia. É uma outra terapia. Terapia parte 2. Doutora, muito obrigada novamente. Gente, falar pra vocês que o nosso Cafezinho Jurídico vai ao ar todos os sábados às 19 horas. Agradecer aos nossos patrocinadores, em especial o Unirge, que patrocina o nosso Cafezinho Jurídico. Muito obrigada. Falar pra vocês verem a programação do nosso grupo Ouro TV no YouTube, que tem uma programação maravilhosa. Espero vocês no próximo Cafezinho Jurídico. Não deixem de compartilhar, ativar o sininho e tudo mais, comentar também da ideia de próximos convidados, tá bom? Aguardo vocês no próximo Cafezinho Jurídico. Beijo. Até o próximo. Beijo.